Paz de Cristo a todos. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Estamos iniciando mais um vídeo aqui no seu canal Coluna de Betel, a Porta do Céu. O nosso assunto é o mesmo. Estou já há alguns dias, alguns vídeos falando sobre esse tremendo engano que as igrejas têm, pregam e ensinam, e com isso eles acusam o apóstolo Paulo. Eu nunca vi um homem tão acusado por esses pregadores de hoje, por essa igreja de hoje que está aí, como é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo escreve um versículo na Bíblia, em algum texto da Bíblia, algum capítulo de cada carta sua, e eles confundem tudo isso. Bem falou Pedro. O apóstolo Paulo tem textos na sua palavra, nas suas cartas, que o indouto não consegue entender. Eu fico observando para que os caras fizeram tanta teologia, pós-graduação, se tornou doutor, e é de todas as igrejas, assembleana, adventista, todos eles. Para quê? Para ensinar isso. Ensinar o que eles acham bonito, o que eles acham favorável ao povo, a fim de prender o povo, desculpa, à vontade deles, e não instruir o povo à salvação. Então você vê pastores em todas as denominações, Paz e Vida, e doutores, teólogos de Paz e Vida, professores da teologia, todos eles, sem exceção, pregam sobre esse versículo 26 aqui de Romanos 11, incluindo alguns outros aqui, onde nós estamos meditando, dizendo que Paulo disse que todo Israel será salvo. Paulo está dizendo mesmo no versículo. Se você for analisar, Paulo falou o versículo 26. E assim todo Israel será salvo. Como está escrito, de Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades. Então, nós vamos meditar, eu estou meditando e mostrando dentro da Bíblia. Paulo diz isso para quem? Para a nação judaica? O Israel que Paulo está falando aqui é os judeus, como vocês falam, que toda a nação de Israel, pregadores. Vocês dizem isso, teólogos. Que toda a nação de Israel, naquele dia, Cristo vem, arrebata a igreja, leva, depois ele volta com uma segunda vinda, e aí ele vai subir lá no Monte Sião, lá no Monte das Oliveiras, ou de Sião, não é das Oliveiras, não sei, territorialmente assim não dá para saber, mas vocês dizem que ele sobe no monte, lá ele clama e grita, e todo Israel, toda a nação dos judeus será salva. E o que eu ouço vocês pregando é isso. E diz que Paulo falou isso. Então estou esclarecendo dentro da Bíblia que Israel é esse. E essa nação judaica que está aí, esse povo de Israel que está aí, terão salvação? Genocidas, matando crianças, fazendo o que eles fazem em guerras não autorizadas por Cristo Jesus, que as guerras de Cristo com Israel acabou. Ou melhor, que os profetas faziam, né? Deus nunca mandou Israel fazer guerra. Deus mandava a nação de Israel guerrear com outras nações para possuir o que era por direito deles, que Deus havia concedido, mas eles tinham tomado, né? Especialmente nos tempos do gigantismo, né? E vem de longe isso, terra prometida, como Canaã, e Davi, os demais reis, ou melhor, Moisés e todo o seu povo tiveram que possuir, porque tinha que ser só guerreando. E Deus estava ali com eles, estavam com eles, porque a nação de Israel era como a menina dos olhos de Deus, mas em obediência aos seus mandamentos. A transgressão de Israel veio de longe. E é bom você saber que desde Abraão para cá,
vem a transgressão dos filhos de Israel, dos prometidos, dos que receberam a promessa. E desde lá, assim que Agar sai com seu filho, Deus diz para Agar, quando o anjo encontra com ela no deserto clamando por água, ele diz para ela: você, do teu filho, da tua descendência, vai surgir muitos reis. Aí está a nação dos israelitas, que é a segunda aliança, que é a primeira aliança que Deus fez ali, duas alianças com as duas mulheres, Agar e Sara. Então, aquela mulher, a Sara e o seu filho, que era Isaac, herdou a promessa, era herdeiro da promessa, de onde veio Israel. Mas Agar ficou por fora, que eram os ímpios, que somos nós. Pertencemos a essa aliança, porque em duas mulheres foram feitas uma aliança. Que aliança? A aliança dos que não tinha promessa e a aliança dos que tinham a promessa, que eram os filhos de Israel. Isso se refere a duas alianças, mas no contexto geral simboliza uma aliança. Quando Cristo vem agora, ele faz uma nova aliança com o povo de Israel ou com toda a raça humana, que é a segunda aliança, que representa a segunda aliança e a última aliança que ele tem com o povo para a salvação de toda a raça humana que se arrepende, se achega a ele, humilhando-se e se arrependendo dos seus pecados. Mas desde lá, que todo ser humano vem pecando contra Deus, e a nação de Israel, desde ali, daquele tempo, que ela era transgressora contra Deus. Antes mesmo do Senhor dar os 10 mandamentos para Moisés, para aplicar aos filhos de Israel, eles já estavam transgredindo. Quando Deus manda Moisés para o monte, Moisés desce, ele já estava adorando bezerro de ouro. Então, desde ali, daquele tempo, que essa promessa, essa aliança feita em Abraão, Isaac e Jacó, já tinha por Deus uma profecia de que os ímpios entrariam também no propósito da salvação. Mas os filhos de Israel sempre errou, sempre pecou, sempre transgrediu a vontade de Deus, sempre foi transgressora dos mandamentos e da palavra. Não é diferente dessa nação de hoje, totalmente pagão, as nações de hoje, totalmente pagã, e a igreja não é de se ficar para trás, e é pior do que elas. Por quê? Porque as nações não têm o conhecimento no que diz respeito à graça e à salvação em Cristo. A maioria das pessoas não tem, sabe que existe, mas nunca experimentou. E a igreja que se diz ser evangélica, se bem que a igreja desse apostolado, está aí, queridos, desses reverendos, desses pastores, desses bispos que estão aí infiltrados na política, com direita e esquerda, você não pode chamar de igreja protestante evangélica. É uma igreja que caiu nas garras da reforma, que veio do Martinho Lutero e que está caída aí pela segunda, como sendo a esquerda do catolicismo romano. Por quê? Porque parece ser o protestantismo, mas não tem nada a ver com o protestante. Eles não protestam nada, o negócio deles é fama e dinheiro. O negócio deles é transgredir. Aonde se há mais vergonha hoje é dentro da igreja evangélica no Brasil, especialmente. Porque lá fora ninguém faz isso não. Vai lá na Coreia, vai lá nos outros países, para ver se você tem o direito de ficar iludindo o povo, tirando o povo como vocês fazem aqui, Universal, Assembleia, Batista, todos vocês, com esse gospel e com tudo isso, com políticos. Vê se vocês vai lá e faz isso, e engana o povo e anda por aí de jatinho, por enganar o povo. Vai lá, prega o evangelho lá. Vocês não são pregadores? Vocês não compram jatinho para fazer a obra? Vai para lá para eu ver, no meio dos muçulmanos, no meio dos terroristas, para lá. Prega lá. Vocês não dizem que vocês fazem a obra? Quanto você ganha por uma pregação? Para fazer uma pregação? Eu não ganho nada, nem visualização aqui no canal, nem assinatura. Vocês não fazem nada, não escrevem, não fazem nada. Eu não fico preocupado com isso. Por quê? Porque eu não trabalho por isso. Eu trabalho pela tua salvação.
Eu vim ao Evangelho pela tua salvação e a minha salvação que Deus já me deu. Mas ter a minha salvação e não levar ninguém para Cristo comigo é um crente inútil, é um servo inútil. Eu vou para lá em nome de Jesus, pela graça e misericórdia, mas alguém vai comigo, eu vou levá-los. Pela fé em Cristo Jesus e pelo seu Espírito Santo, que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça, vai se converter a Cristo e vai subir comigo. O meu objetivo é esse é o meu galardão. O teu galardão é aqui, o teu galardão é visualização, o teu galardão é assinatura. Eu não rejeito, se você quiser escrever e assinar, amém, sejam bem-vindos, mas eu não gasto meu tempo por conta disso. O meu trabalho é dizer a verdade e dizer a essa igreja pagã que está no Brasil, essa filha de Roma, que se diz ser protestante, que não protesta nada, essa mão de Martins Lutero com essa reforma que Cristo nunca autorizou, nunca fez e nunca vai fazer uma reforma no seu povo. Veio para fazer uma transformação, matar o homem e fazer nascer de novo, matar no que diz respeito ao homem velho pecado, que Paulo diz isso. Se você não passa por esse processo, você é um reformado, perdido e condenado dentro da igreja, que é o que está acontecendo hoje aí. Então lança um vídeo como esse aí, aposta um vídeo como esse, quem é que vai querer ouvir? Ninguém, porque o que eles querem ouvir é aquele pastor que prega com aquela voz toda empolada, toda enrugada, como se fosse um maracujá murcho, né? E começa a dar grito, espernear. O povo gosta disso, e com promessas vazias, mentirosa, e depois do culto ele vai lá e tira o que é teu, o que está no teu bolso. Para ele comprar o jatinho dele, para ele comprar a casa dele, obriga você a trabalhar, porque ele tem que ganhar um salário dentro da igreja, e se você não trabalhar, ele não recebe o salário. Se você não dá o dinheiro que a igreja exige, ele não recebe o seu dinheiro. Como você, seu padre, você tem que sujeitar e suportar a mentira de que Maria é salvadora, de que Maria é medianeira, de que Maria é intercessora e de que o mundo precisa de Maria para ser salvo, dos apóstolos para ser salvo. Você suporta tudo isso, que você tem que receber seu salário, que o Vaticano te paga, que as igrejas te pagam. Por isso você suporta tudo isso. Se você vive na mentira, usando uma batina de mentira, e se infiltra na política, e se faz tudo isso, que você é mentiroso, você é falso enganador, você é um falso profeta e um falso sacerdote, você não tem nada da verdade. Nada da verdade. A verdade com Cristo consiste nisso, sim, amém. Arrependei-vos e convertei-vos, é chegado o reino do céu. Quem é de Cristo, mostra o seu testemunho por dentro e por fora, para que o mundo veja que você é diferente, que você é nova criatura, que você não anda conforme o mundo. Essa que é a grande realidade, mas vocês não têm nada disso, né, pastores? Vocês sujeitos a abraçar uma política imunda como essa que está aí, que nós estamos vendo a cada dia o Brasil se afundando, é o que vai acontecer, é o que está acontecendo. Só que se prepara o lombo político, porque Deus vai estender as mãos contra vocês. Do sul virá o mar. Cristo soprará um vento dos céus. E o que vocês, pastores, conquistou na mentira, e os políticos fez roubando o povo, enganando, Deus o assoprará. E como palha seca e como pragana, o vento levará e vocês mendigará o pão. Aguarda e verão, antes do anticristo assentar o seu trono. Por quê? Porque tudo isso tem que acontecer. Tudo isso tem que acontecer, para depois ele assentar o seu trono e dizer que ele é Deus, dizer que ele é Senhor, que vai ter abundância para todo mundo, e vocês enriquecerão tudo outra vez pela mentira desse Deus que você está servindo hoje. Depois, aí vem a perseguição da desolação de que falou o profeta Daniel, pela segunda vez, que é a perseguição contra os crentes. Portanto, igreja, o que está acontecendo na terra hoje, como tribulação, representa corrupção dos homens e que Cristo está permitindo, para ver se alguém no meio dessa corrupção se entristeça, se envergonhe, se humilhe e venha a Ele. E vem para Ele, para que seja salvo. Está permitindo por isso. E depois que você se converte, se arrepende, aí vem a tua pior tribulação, porque tribulação dentro da igreja, ou melhor, no contexto
no contexto bíblico que está em Mateus 24, o Senhor falando nos sermões proféticos, tribulação ali, biblicamente, por causa do Evangelho, só vem para quem é crente. Não é para vocês, assembleanos, não é para vocês, batista, não é para vocês de outras denominações que se diz ser missionário e pastores. Para vocês não vem isso. Por quê? Porque vocês estão apadrinhados ao mundo, à política, ao catolicismo humano. Vocês fazem parte do catolicismo humano. Vocês estão junto com eles. Eu vim do catolicismo, eu vim da macumba, eu vim da feitiçaria, eu vim de tudo. Eu não tenho receio em dizer e nem medo de pecar. Vocês são de lá. Mas fala bonito, aparência. Não muda nada. O que muda é a obediência a isso aqui. A palavra de Deus. Vocês pegam ela, faz dela o que vocês querem para tirar proveito e fazer dela o futuro de vocês nesse mundo, nessa terra, financeiramente. Mais nada. Mais nada. A diferença do evangelho, do pregador que serve a Deus e daqueles que servem a Roma e ao mundo é muito grande. Por quê? Porque os apóstolos do passado, como esse aqui, o apóstolo Paulo, que vocês tanto acusam, ele era usado por Deus, como escreve na carta aos Coríntios. Deus chama a existência as coisas que não são como se já fosse. Deus usa os que não são para confundir os que são. Ele usa as coisas mais desprezíveis, dos quais ele se colocava nessa posição, e eu me coloco, para confundir aqueles que são. Então, Paulo está dizendo isso para que as pessoas entendam que, naquele tempo, eles eram usados por Deus. O Espírito Santo usava eles, Deus usava a eles, como Pedro e tantos outros, para servi-lo. Hoje a coisa inverteu. O gospel, as igrejas, usa o nome de Jesus. Ao invés de Jesus usar eles para fazer a obra, eles é quem usa Jesus para fazer o seu futuro aqui na terra. E ficar aqui, e ser destruído, e ser queimado no fogo, e levar vocês, crentes babacas, que estão abraçando essas igrejas imundas, e esses pastores imundos, que nada têm de Cristo, porque vocês não sabem olhar a Bíblia, porque a Bíblia diz, pelos frutos conhecereis, como esse apostolado que está aí. Nada de Cristo, hein? Eles pegam a Bíblia e dizem isso, que Paulo fala determinadas coisas e acusa o apóstolo, mas nós estamos esclarecendo que não existe nada disso. O capítulo de número 11 de Romanos, Paulo fala sobre isso. Olha o versículo de número 13 aí, ó. Convosco falo, gentios, enquanto for apóstolo dos gentios, glorificarei o meu ministério. Paulo está falando aqui para os irmãos da Grécia. Eu falo convosco, gentios, ou melhor, para os irmãos de Roma. Enquanto eu for ministro, ou melhor, enquanto eu estiver pregando aos gentios, eu glorifico a Deus pelo meu ministério através de vocês. Vocês é que prova para toda a raça humana, para os judeus da minha terra e para todos, que eu sou realmente um pregador do Evangelho, que eu realmente sou um apóstolo escolhido por Cristo. Porque eu vejo vocês vindo à salvação. Então, Roma foi o país que o diabo, o inimigo, escolheu para assentar toda o seu trono, né? Vamos dizer que o trono, né? Quem é que não sabe das 7 colinas de Roma, né? Quem é que não sabe que Roma é a capital da Itália, e a Itália é um país, e o Vaticano é um país que está dentro da capital de um país. Percebe isso? Dá para perceber isso? E por quê? Porque desde o princípio, quem foi que contribuiu para crucificar Jesus? Quem era? A união do Império Grego Romano, do Império Romano com os judeus. E estava lá o Caifás nessa união. Então foi eles que escolheram. Por isso, passou esse comando logo em seguida, 500 anos depois, pelo papado romano. E Pedro se tornou
pai. Papa, o primeiro Papa, o que é uma estupenda mentira, diabólica, mentirosa e satânica. Aí ele diz aqui, no versículo de número 14, para ver se de alguma maneira posso incitar aos ciúmes os da minha carne e salvar alguns deles. Então Paulo está dizendo, Romanos, eu estou pregando a vocês e sei que vocês estão me ouvindo, vocês estão se convertendo, aceitando o Evangelho, coisa que a minha pátria desprezou, coisa que os judeus desprezaram. Isso vem desde o princípio, esse desprezo, essa desobediência, essa deslealdade com a palavra de Deus que os judeus fizeram, não começou agora, já estava profetizado. Abram comigo em Deuteronômio, o Senhor diz aqui em Deuteronômio, capítulo de número deixa-me ver aqui para eu te falar, 32, Deuteronômio 32. Desde lá vem a cobrança de Deus, e Deus anunciando que os judeus iam cair, eles iam perder a salvação, ou melhor, eles não iam receber o Messias e, consequentemente, perderia a salvação, como estão todos perdidos, se não se arrependerem, nascerem de novo e voltar ao Evangelho, sendo não nação, mas povo comum. Existe mais uma nação judaica que representa Deus na terra? Não existe isso. Acabou isso desde Cristo. Isso foi. Desde a queda já foi, acabou. Não existe mais, não levantará mais. Não levantará mais. Deus levanta um Israel, um povo, que você saberá dentro da Bíblia, aqui acompanhando, coluna de Betel, a porta do céu. Capítulo de número 22 de Deuteronômio, versículo de número 21, a Bíblia nos diz: a zelo me provocaram com aquilo que não é Deus, e com os seus ídolos me provocaram a ira. Também os provocarei a zelo com aquele que não é povo, com nação louca os despedaçarei, ou melhor, os despertarei a ira. Vocês me negam. Então, desde lá, que eles vêm negando, desde Abraão, que eles vêm negando. O Senhor dizendo para eles, vocês vai se complicar, vocês vão se machucar lá na frente. A minha promessa está feita por causa de Abraão. Abraão herdou a promessa. Ele foi fiel, por isso eu afirmei uma aliança com ele, e ele prosseguiu nessa fé, estendeu essa fé por toda a terra. Eu fiz a minha aliança com Abraão, de Abraão eu tirei uma nação, porque foi promessa, foi profecia, e Abraão andou de acordo com os estatutos da minha lei, da minha ordenância, e no seu filho Jacó eu trouxe essa nação chamada Israel. E promessas feitas a Israel durante todo esse tempo, que eu enviei, Israel ora cumpria, ora negava, mais negava do que cumpria. Então ele está dizendo, a zelo me provocou a ira, ou seja, a minha nação que estava zelosa de mim e que eu zelava por ela, que representava meus representantes na terra, ela me traiu. Eles vivem a me traírem com outros deuses, com imagem de escultura. Cuidado, romanos, cuidado, Igreja Católica, com o que vocês fazem, levando o povo a isso. E o povo que não abre os seus olhos para despertar-se enquanto é tempo e perceber que dentro do catolicismo romano não existe um Deus Salvador, existe o que eles ensinam, que é o ídolo. Está lá Ogum, está lá Xangô, está lá Iemanjá, está lá todos esses espíritos imundos, esses orixás, que eu passei pela macumbaria, que eu acompanhei na macumbaria, que eu consultei alguns na macumbaria, que eu servi na macumbaria. Está dentro de vocês, está com vocês. E vocês agora, igreja que se diz protestante, que é braço da Igreja Católica, que é representante de Martinho Lutero, está na mesma pisada. Vocês são a mesma coisa. Vocês não protestam nada, vocês são mentirosos, políticos que vivem debaixo desse dragão de duas cabeças, que é a direita e a esquerda, que representa Caifás, que é Roma.
e que representa o outro lado da moeda, que é o César. Vocês precisam se arrependerem. Então, não tem saída. Desde lá que vem assim. E Deus vem falando para eles: vou fazer com que vocês sejam envergonhados. Vou trazer nações da terra que vai se achegar a você, a mim, e vocês ficarão para trás. E aqui está a nação que Paulo está pregando aos italianos, dizendo para eles: eu conservo o meu ministério por causa da conversão de vocês. Paulo diz aqui o versículo de número 15: pois se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão, se não a vida dentre os mortos? Então, romanos, gentios, estou falando com vocês, gentios, que não tinha esperança, que não tinha Deus no mundo, que era um povo sem afeição natural. Você pode imaginar o que é isso, irmão? A grandeza que traz isso. Paulo está dizendo aqui, se eles caíram, rejeitaram, e vocês vieram a Cristo, a Deus, qual é a admissão de vocês, senão a ressurreição dentre os mortos, sendo salvos, arrependendo dos seus pecados? Mas a igreja romana, mas a igreja primitiva, que é hoje, representa hoje a igreja romana, a igreja caída, a babilônica, de 17 de Apocalipse, especialmente capítulo 18, não é outra coisa, porque aqui na frente você vai ver Paulo falar sobre os gentios salvos e depois voltando ao mundo novamente. Perigo que isso causa, você verá isso no decorrer dos vídeos. Agora vejam aqui, Paulo está dizendo aqui, pois se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão, senão a vida dentre os mortos? Romanos, se a rejeição de Israel é a reconciliação do mundo, então qual é a admissão de vocês? Senão a ressurreição dentre os mortos para serem salvos, ou para ir morar no céu. O versículo de número 16. E se as primícias são santas, também a massa o é. E se a raiz é santa, também os ramos são. Ora, se o Israel que caiu é santo e foi enxertado os crentes ou das outras nações no lugar deles, também vai ser santo. Veja o versículo de número 17. Se alguns dos ramos foram cortados ou quebrados, e tu, sendo sambujeiro, foste enxertado no lugar deles e feito participante da raiz e da seiva da oliveira, cristãos evangélicos em todo o mundo, vejam vocês o que Paulo está dizendo aqui para a nação de Israel e para os ímpios da terra. O teólogo não vai falar isso, o doutor lá do Adventismo, da Batista, do outro lugar, não vai falar isso. Não tem interesse nisso. Isso aqui tira todos os lucros deles. O negócio deles é fazer farra, é fazer promessas vazias para que as pessoas fiquem do lado deles. E se vocês for analisar isso aqui, vocês vão dizer: nós estamos no caminho errado, somos reformados e vamos ser condenados. Então Paulo está dizendo aqui a respeito dos ímpios. Eu vou me deter mais aqui no capítulo, no versículo de número 13. Vai para frente um pouquinho, na carta de Paulo aos Coríntios, dá uma olhada aí, a primeira delas, Paulo falando aos irmãos de Coríntios. Veja o versículo de número 1. Não sou eu apóstolo, não sou livre, não vi eu a Jesus Cristo, Senhor nosso. Não sois vós a minha obra no Senhor? Se eu não sou apóstolo para os outros, ao menos sou para vós, pois vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Esta é a minha
defesa para com os que me condenam. Não temos nós o direito de comer e beber? Paulo está dizendo aos irmãos: o que vocês dizem a respeito de mim, que estou no meio dos gentios pregando o evangelho? Os judeus acusavam todo mundo, porque Paulo era deles, era da descendência deles, e eles não queriam admitir que Paulo estivesse no meio dos gentios pregando o evangelho. E Paulo está provando para eles que ele, apóstolo do Senhor Jesus, estava no meio deles para fazer a obra. Os gentios era a obra dele, a certeza da obra dele no Senhor. Mas você, igreja, hoje é a certeza da vergonha e da humilhação na política, na idolatria, no gospel, em todos os sentidos, com um apostolado falso e mentiroso que não provém o testemunho de Jesus Cristo, que não mostra o testemunho de Jesus Cristo. O versículo 22 ele diz: fiz-me fraco para com os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, para por todos os meios chegar à salvação, chegar a salvar alguns. Faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Então, igreja, Paulo está dizendo aqui: ô igreja, ô irmãos, os judeus condenam, todo mundo condena. Paulo está no meio dos gentios, Paulo está misturado com eles. Aliás, condenaram Jesus, né? Jesus foi ter com Zaqueu e disseram: olha lá ele comendo com os gentios e publicanos. Percebe? Até aí os judeus o acusavam. Essa nação pagã hoje, que se diz e que vocês dizem que ela tem toda a salvação, que vai ser salvo, que todo Israel vai ser salvo. Vocês verão Israel que vai ser salvo. Não se cuide não, viu? Põe a vida no altar para vocês verem para onde essa nação vai e vocês juntos com eles. Então Paulo está dizendo aqui: vocês é prova de que eu estou aqui no meio de vocês fazendo o que Deus me mandou, pregando o evangelho. E nem assim, vendo a salvação de vocês, eles se comovem, eles se achegam, eles se humilham. E eles vêm ao Evangelho e reconheçam que Cristo é realmente o Messias prometido, que eles desprezaram. Nem assim eles fazem isso. Mas tanto eu quanto vocês precisamos do Evangelho. Eu fiz-me de tudo para conquistar a todos para o Evangelho de Jesus Cristo. Eu só não fui para o carnaval, como você vai, né, pastor? Cara de pau nojento, imundo, que põe o carnaval na igreja e diz que é Cristo. Só não fui para a política, né? E quando eu estava preso lá, o governador Félix disse para Paulo: Paulo, tu não pode ficar muito tempo aqui, eu vou te soltar, vai embora daqui, porque se tu ficar muito tempo aqui, eu vou acabar me convertendo, e eu não quero. Conhece esse texto? Atos dos Apóstolos? Não tinha nenhuma ligação com a política, como a igreja de Cristo não tem. Se você escolher um candidato para você defender e brigar por ele, porque você é mundano político dentro dessa maldade que está aí na política contra o povo. É o que você faz, você é corrupto, pastor. Aí Paulo está dizendo aqui em Efésios capítulo 2, dá uma olhada aí também, Efésios 2. Veja o que Paulo diz aí. Para os irmãos em Éfeso, eu gosto de ouvir Paulo pregar, como eu amo ver Paulo pregando o Evangelho. Ele diz aqui o versículo de número 2, ou melhor, o versículo de número 1, 2 de Éfeso. Ele vos vivificou, estando vós mortos nos vossos deleitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Entre eles, todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Zelo provocou a ira a Deus cair em outros caminhos. Agora Cristo vai buscar os que vêm de outra nação, de outras nações,
para que ele seja glorificado e cumpra a promessa feita em Agar em Abraão. Salva os de Abraão e salva também os de Agar pelo arrependimento em Cristo Jesus, porque ele veio para quem? Para aqueles que eram da promessa, mas os da promessa o desprezaram. Por isso Paulo disse, eu sou da promessa. O Paulo está querendo dizer que ele era da promessa e eles rejeitavam ele porque ele estava no meio dos gentios. Mas os gentios estavam recebendo a fé, os gentios estavam se convertendo, era nós, todos nós, debaixo do jugo de Satanás, éramos todos nós debaixo dessa reforma, mas Cristo vindo tirou toda a reforma e fez um crente novo, uma nova criatura, um novo homem. É isso que você precisa e não um reformado. Você precisa nascer de novo. Paulo disse, éramos filhos da desobediência como também os demais, mas Cristo nos alcançou e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. O versículo de número 4, Paulo diz assim, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor, com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos deleitos, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvo. Salvo pela graça quem? Todos os gentios e todos os judeus que se arrependerem e vir para o Evangelho. Ô igreja, vocês não conhecem o novo nascimento. Batista, metodista, assembleano, Paz e Vida, Renascer, Universal, Graça, Mundial, tudo que está aí na terra, Assembleia, Testemunho de Jeová, Novo Mundo que está aí, que era os mormons, todos vocês da religião, vocês não conhecem a graça, a misericórdia e o novo nascimento, porque quando um homem experimenta isso aqui, como Paulo experimentou e está passando para os irmãos de Éfeso, o que Cristo fez, esse homem tende a ser uma nova criatura e seguir essas pisadas que Paulo seguiu. Você precisa disso, igreja, senão você vai morrer dentro da igreja e acabar dentro de um lago que arde com fogo e enxofre, que é essa igreja que está aí hoje na terra dizendo ser protestante, que não protesta nada. É a vergonha da nossa nação, a igreja hoje. Mas Coluna de Betel está aqui como Paulo estava na Grécia, na Itália, em Éfeso e em todo lugar, dizendo para eles, somos filhos da ira como os demais, éramos filhos da ira como os demais, mas a sua graça e misericórdia nos salvou. O versículo de número 6, Paulo disse, e nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. Onde você está sentado? Na direita e na esquerda? Com Bolsonaro e Lula? Onde é que vocês estão? Vocês têm vergonha, irmão? Olha os nomes dos caras que você está adorando. Parece os filhos de Israel quando Moisés desce do monte, está lá adorando um bezerro de ouro. Esses caras são os bezerros de ouro de vocês? Acorda, rapaz. Acorda, gente. Ele diz aqui, para mostrar no século vindouro as abundantes riquezas da sua graça pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não das obras para que ninguém se glorie, pois somos feituras suas, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Criados em Cristo Jesus e não reformados em Cristo Jesus ou na igreja, como de Martim Lutero. É o que vocês são, igreja. Novo nascimento. Nova criaturas, criados em Cristo Jesus. Vocês não querem ser assim. Vocês querem ser e comer o que eles estão dando. O que o Lula está dando, o que os deputados estão dando. Vai ver o que eles vão dar agora em dezembro, na política? No aumento do salário mínimo, que diz que mexe com a nação. Vai ver o que eles vão dar aí agora? Aposentados que ainda ficam do lado de Lula e Bolsonaro de política. Vocês vão ver se eles mendigar um pedaço de pão. Que é isso que eles fazem, estão fazendo todo mês, direto. Ou melhor, todo ano.
É o que eles vão fazer sempre. Vai ver o salário mínimo, tu vai aposentar com o quê, jovem? Se é que tu vai aposentar um dia, tu vai aposentar com o quê? Se o teto da aposentadoria será um salário mínimo, e tu pode aposentar até com metade do salário mínimo, que é o que tu vai fazer no futuro, e vocês do lado de política aceitando isso? Vocês verão aí agora em dezembro. A inflação só em março e abril, naqueles meses ali, café estourou, só ali deu 5%. E eles vão dar um aumento aí para o salário dos aposentados, no mínimo 4%. Vejam, se isso é vida, se isso é gente que merece consideração, e se Deus tem algum apreço por uma pessoa como essa, por gente como essa. Não existe, irmãos, não existe. E vocês abraçados a isso, né, igreja? Esse é o Deus que vocês servem. Porque o de Abraão, de Isaac e de Jacó, vocês estão muito longe. Vocês nascem de novo. Ore comigo, igreja. Pai, em nome de Jesus, obrigado por mais um dia. Pela tua palavra, pelo teu amor tão grande. Eu não sou, Senhor, nem uma gota do suor de Paulo quando ele derramava pelas ruas, pelas estradas, né, pelos caminhos por onde ele passava pregando o evangelho, cansado, suado. Não sou nem isso. Oxalá se eu fosse, não, de um homem tão usado e experimentado por ti no evangelho, que suportou tanto por causa da tua palavra. Suportaria eu 1% do que Paulo suportou? Não sei, Senhor. Tu sabes todas as coisas, Senhor. Por isso, Deus, eu te peço que em nome de Jesus, usa minha vida em tuas mãos. Me dê graça, me dê sabedoria, para que eu possa pregar o teu evangelho, levar a tua palavra adiante. Declarar que tu és Deus, que tu és Rei e que tu és Senhor. Obrigado, Pai, por tudo. Que o teu nome seja engrandecido, que o teu nome seja louvado. Abençoa a minha nação, abençoa a minha terra, sara a minha nação e a minha terra, para que tenhamos um povo obediente, que te sirva, que faça a tua vontade. Abençoa a nossa juventude, socorre os enfermos que estão nos leitos de idosos, que estão, Senhor amado, aprisionados no presídio, que tu possa, meu Deus e meu Pai, ser glorificado e eles possam vir te adorar como aqueles irmãos primitivos que não pouparam suas vidas e João viu debaixo do altar. Obrigado, Jesus, por tudo. Que Deus te abençoe, meu querido irmão. Fique em paz no nosso próximo vídeo, em nome de Jesus.